você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Então, esqueça que você está em casa, no trânsito, viajando. Pense em Deus e deixe que essa palavra toque o seu coração. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. A palavra, ela tem uma responsabilidade muito grande. Quando eu sento para preparar a palavra, sempre tiro um tempo de oração e fico numa briga, porque eu tenho muito receio de querer falar para você o que minha alma quer. Porque eu sei que muitas pessoas vão tomar decisões a partir do que vão ouvir aqui. Muitos destinos vão ser definidos pelo que nós ouvimos da voz de Deus. E eu sei a responsabilidade que eu tenho que ter em relação a transmitir a você o que o Espírito fala ao meu coração. Então, abra-se para ouvir com humildade. Deixe que o Senhor tome o seu coração. Responda a palavra. Receba como uma semente numa terra fértil. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. E eu quero realmente declarar que Deus te dará uma autoridade espiritual nesse culto. Uma autoridade que vai transcender até mesmo aquilo que você entende sobre autoridade. Você vai sair desta reunião renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel 3, 21. Então, os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que as chamas mataram os soldados que lá levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós lançamos no fogo? E eles responderam: o quê? Sim, ó rei. E o rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4. 4 desamarrados, ilesos, andando no meio do fogo. Mas tem um detalhe ainda: o 4º se parece com um filho dos deuses. Curva a sua cabeça. Aquele que te conhece falará contigo. Aquele que conhece o teu interior, os teus desafios. Aquele que sabe como vai ser o seu mês de junho. Coisas que te surpreenderam, mas nunca surpreenderam a ele. E diga para ele que você quer ouvi-lo. Fala para ele. Fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso da tua voz. Senhor, revela o que o Senhor quer revelar. Mostra-me. Fala comigo, Senhor. Incendeia o meu espírito, o meu coração, a minha vida. Nós precisamos de ti, Altíssimo. Oh, Espírito da vida, venha ao nosso encontro. Traga-nos revelação. Traga-nos libertação. Traga-nos poder do alto, para a glória de Jesus. Amém. Ergue-se a majestosa Babilônia, liderada por um homem chamado Nabucodonosor. Um homem que tem uma ambição, uma soberba, transformar a Babilônia no maior império do mundo. E não só um império de arma, de dinheiro, mas um império da religião. Fronteiras sendo alargadas, a Babilônia subjugando povos, escravizando nações,
Até mesmo os judeus estavam escravizados diante do ímpeto de um homem chamado Nabucodonosor, cego pelo fulgor de sua glória, dominado por uma ambição de fazer todo o homem cair de joelhos diante de seu reinado. Um homem tão ambicioso que não se contentava em apenas ser rei, ele queria ser Deus. Ele não queria só o cetro, só a coroa, ele queria a divindade. Sua ambição era que todo homem, dentro e fora da Babilônia, levantasse em seu nome orações, adoração, que o venerasse, ao ponto de que ele manda construir uma estátua de 23 metros de altura, totalmente de ouro, para que em determinado momento do dia, trombetas fossem tocadas, convocando todas as pessoas da Babilônia a se curvarem diante da sua própria imagem de ouro. A ordem era tão feroz que ninguém poderia recusar. Qualquer um que confrontasse esse sistema, que dissesse eu não vou obedecer, não tinha prisão. Não, ele não seria torturado, não, ele seria morto. É uma situação que diz, ou você obedece, ou você morre. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha muito conhecimento sobre o que é isso, mas não existe um plano B. Nabucodonosor é um homem mau, truculento, sanguinário. Só que uma coisa eu aprendi: o poder dos tiranos sempre encontra seus limites em homens e mulheres fiéis a Deus. O poder dos tiranos sempre encontra uma pedra no sapato, um homem e uma mulher fiel a Deus. Essa tirania de Nabucodonosor representa o mundo espiritual dos nossos dias. Satanás não se contentou apenas em ser, depois de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a mais linda criação de Deus. Sob Lúcifer estava a regência de toda a adoração no céu. Se nós gostamos da música da terra, achamos lindo os acordes de instrumentos muito bem afinados, você consegue imaginar a perfeição de um canto angelical no céu, que não é regido por corpos que têm que respirar, por corpos que têm limites vocais. No céu não há limite, no céu há perfeição. Não são instrumentos que dependem de batuque, energia elétrica, são acordes únicos. Mas Satanás não se contentou apenas com a sua função de honra, ele queria ser Deus, ele queria ocupar o lugar de Deus. E esse mesmo espírito maligno que levou 1/3 dos anjos para virarem demônios, ele continua tentando encontrar lugares para que ele ocupe o lugar de Deus. Ocupe, que a adoração que deve ser entregue a Deus seja entregue a Ele, que a fé que deve ser entregue a Deus seja entregue a Ele. E ele faz isso das formas mais sutis. E agora tem 3 meninos que estão ameaçados. Os fofoqueiros logo correm para Nabucodonosor dizendo: ei, rei, 3 meninos hebreus não se ajoelharam diante da sua estátua quando tocou a trombeta. Nabucodonosor talvez deve ter pensado o seguinte: eles talvez se enganaram, tragam ele da minha presença, eu vou dar uma segunda chance para eles. Porque na cabeça de Nabucodonosor, quem é louco para enfrentar um sistema de morte? Quem é louco para dizer não vou me curvar? Eles devem estar loucos, com certeza eles não entenderam. Deviam estar de Walkman, deviam estar distraídos, deviam estar tomando Guaraná. Não tragam na minha presença, porque na minha cabeça não é admissível alguém quebrar o que eu estou estabelecendo. E quando trazem
Sadraque e Mesaque na presença de Nabucodonosor, para que ele desse uma segunda chance de tocar a trombeta e eles se ajoelharem. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego é essa. Põe para mim o versículo 17 do capítulo 3. Eles olham para o rei e dizem o seguinte: se formos lançados na fornalha em chamas. Põe para mim o anterior, põe o 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, que estava pensando dar uma segunda chance: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Próximo. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, se eu morrer naquela fornalha, ó rei, se Ele não fizer nada por mim, rei, saiba de uma coisa: não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E Nabucodonosor ficou tão furioso, você já leu comigo, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Escuta, fornalhas são batalhas espirituais. Fornalhas existem e são reais. E tem 3 áreas que o diabo quer acabar com você. A primeira delas, fala comigo, identidade. Logo quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegam na Babilônia, a primeira coisa que os babilônicos fazem é mudar o nome deles. Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz, passou a se chamar Beltesazar, que quer dizer príncipe de Baal. Trocam o nome de Daniel para Beltesazar. Misael, que quer dizer quem é como Deus, logo quando é capturado na Babilônia, trocam de Misael para Mesaque. E Mesaque quer dizer quem é como Aco. Aco quer dizer o Deus da lua. Ananias, que significa Jeová é misericordioso, dão o nome de Sadraque. Sadraque é um nome babilônico, e Sadraque quer dizer amigo do rei. Azarias, que em hebraico significa Jeová é o meu socorro, lá na Babilônia o chamam de Abednego, servo de Nago, ídolo da astrologia babilônica. Eles têm cara de hebreus, eles são trazidos de Jerusalém, mas eles têm os seus nomes trocados, porque o Satanás sabe que se ele conseguir confundir quem você é, ele quebra o que você carrega. Se ele conseguir trocar o nome do hebreu para o nome babilônico, se ele confundir a sua identidade, se você se perder em quem você é, aquilo que você carrega, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que está em você, começa a ir embora. É uma desfiguração total da pessoa. É mais ou menos como aquela pessoa que é rejeitada desde a infância, e aí ela começa a acreditar que ela não tem valor. E o diabo começa a semear mentira: você não é amado, você não é amado, você não é amado. É mais ou menos como aquele jovem cristão que ele vai para a faculdade e ele é ridicularizado porque ele é crente. E começam a dizer para ele: ó, você está ultrapassado, você não é feliz, você é um trouxa, porque você não bebe, você não fuma, você não cheira. E está dizendo: ó, gente boa não é o nome hebreu, bom é o nome babilônico. Olha aqui, olha que nome legal, olha aqui. E aí a gente começa a ouvir Satanás falando para nós: ó, você não é mais filho. E o problema de perder a identidade é que uma identidade abalada, você deixa de viver como filho para viver como escravo. Você deixa de viver como um servo de Deus para viver como uma porcaria. Talvez o diabo nesses dias está tentando trocar o seu nome. Talvez uma das áreas que o diabo está te atacando é mexer na sua identidade. Você olhar no espelho e não se reconhecer mais quem você é. Você falar: minha vida acabou, eu não me reconheço mais, eu não sei nem mais o que eu quero, eu não sei o que eu gosto. Pessoas que não sabem nem que prato gostam de comer, não sabem o que gostam, não sabem mais nada. Perderam a identidade, perderam. E aí depois de atacar a sua identidade, fala comigo, identidade, ele quer atacar a sua integridade. Lembra que esses jovens, quando vêm de Jerusalém para a Babilônia, lembra que o rei começa a mandar que eles comessem as comidas preparadas no palácio?
comidas que eram consagradas aos deuses babilônicos. E qual foi a escolha de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não se contaminar. Está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel sabia que se ele quisesse que a presença de Deus o acompanhasse, a sua integridade não poderia ser tocada. Podem até trocar o meu nome, mas não pode mexer na minha integridade. Sem integridade, Satanás sabe que o nosso elo com Deus é rompido. E se eu conseguir, ou se eu permitir que o inimigo me faça abrir uma brecha só, uma brecha no meu dia a dia, e talvez é isso que alguns estão lutando, dizendo: pastor, a minha identidade foi tomada, mas agora é a minha integridade. Um profissional cristão sendo pressionado a mentir para fechar uma venda. E aí o diabo vai dizer: todo mundo faz isso, todo mundo no ramo que você trabalha age assim. Ou então você é tentado a assistir pornografia, a trazer práticas ilícitas, e todo mundo vai ouvir, vai dizer para você: ó, ninguém vai saber disso. Também olha a pressão que você está enfrentando no dia a dia. Olha como é que está as últimas lutas. Você pode se dar o luxo de trazer uma situação ilícita para o teu relacionamento, porque todo mundo vai entender, você está carente. É assim mesmo. Tua mulher não te entende, teu marido não te entende. Olha como é que está teu trabalho. Você tem que em algum momento relaxar, ter prazer. É isso que o diabo faz, porque o diabo sabe que se tocar na sua integridade, seu elo com Deus acabou. Ele quer, as fornalhas estão aí para isso. Porque se dobrar diante daquela estátua seria tocar na minha identidade e tocar na minha integridade. E o resultado é que se a minha integridade for corrompida, a unção vai embora. E tem um monte de crente que tem tudo, só não tem unção. Não tem unção, não sente o poder. Não adianta. Sem integridade não tem derramar do Espírito Santo. Sem integridade não tem batismo com o Espírito Santo. Sem integridade você pode levantar a mão, você pode chorar, você pode fazer o que for, você não vence Satanás. O diabo acompanha você mais do que o Big Brother. O diabo tem câmeras colocadas contra a sua vida em todos os cantos que você vai. E ele não sonda o meu coração, mas ele sabe onde eu ponho a mão, ele sabe o que eu assisto, ele sabe aonde eu vou. Ele não lê a minha mente, mas ele julga as minhas atitudes pelo que ele vê. E ele diz: certamente, se Deus estivesse nele, ele não falaria isso. Ele não iria naquele lugar, ele não falaria com essa pessoa. Certamente ele não faria esse tipo de negócio. Certamente ele não teria esse tipo de relacionamento. Eu não sondo o coração dele, mas certamente por essa atitude, com Deus ele não está. As fornalhas estão testando a nossa integridade. Até que ponto eu consigo dizer: eu não me ajoelho, eu não me ajoelho, eu não me ajoelho. Além da identidade, da integridade, a fornalha ameaça a sua fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Toca-se a trombeta, toda a nação de joelhos, e fica 3 garotos. Eles deviam ter entre 18 e 20 anos. 3 meninos, imagine uma nação inteira. Existe uma pressão para ir onde todo mundo vai, mas de repente todo mundo se ajoelha, mas 3 não. 3 não. 3 jovens que falaram: a minha identidade você não toca, a minha integridade você não toca, e a minha fidelidade também não. A fornalha quer testar a sua fidelidade. Quando, por exemplo, depois de tantas decepções, não sei você, mas a gente tem decepção e a gente diz: eu cansei da igreja, eu cansei de orar, eu cansei de esperar. Ó pessoal, eu não acredito na Bíblia, como eu escutei esses dias. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em nada, eu não estou nem aí. E aí a pessoa começa a dizer o seguinte: eu não consigo mais ver Deus em nada. Claro que não consegue. Deixou a fornalha tocar na identidade, deixou a fornalha tocar na integridade, não tem fidelidade. Ninguém consegue ser fiel a Deus sem identidade e sem integridade.
Ninguém consegue dizer não para o pecado sem identidade e sem fidelidade. Ninguém consegue passar por um vale terrível, onde ninguém te entende, e dizer assim: eu vou queimar na presença de Deus. Eu não sei se eu vou perder o emprego, mas eu não me ajoelho. Eu não sei se eu vou perder esse amigo, mas eu não me ajoelho. Eu não sei se a minha família não vai me entender, mas eu não me ajoelho. Você só consegue ficar em pé quando todo mundo ajoelha, se a tua identidade, a tua integridade está intocada. Mas Deus te trouxe aqui hoje para trazer um fogo sobre a tua vida, porque fornalha testa a integridade, fornalha testa a identidade, fornalha testa a fidelidade, mas fornalha é onde Deus se manifesta. De um lado o diabo diz: eu vou te pegar, eu vou acabar com a sua identidade, com a sua integridade, com a sua fidelidade. Eu vou fazer de você um babilônico. Eu vou apagar o teu passado, a tua origem. Você nunca vai esquecer, você vai esquecer de onde você veio. Você vai esquecer que um dia você ouviu Deus. Você vai esquecer que um dia o fogo, a intimidação que eu vou fazer na sua vida, Sadraque, Mesaque e Abednego, a pressão que eu vou colocar, você vai esquecer da Bíblia, você vai esquecer da igreja, você vai esquecer de Deus, você vai esquecer da oração. Mas o diabo é burro, porque de um lado ele quer tocar na sua integridade, na sua fidelidade, na sua identidade. Mas a Bíblia diz que quando eles jogam os meninos na cova, a Bíblia diz que havia um quarto homem lá no meio da fornalha. Enquanto o fogo, o ódio de Nabucodonosor era um negócio tão terrível, gente, tão terrível, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: ó, eu não vou ajoelhar, eu não vou. A Bíblia diz que ele falou: então jogue ele imediatamente. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Os próprios soldados que foram jogar os meninos na fornalha, era um fogo esculpido na rocha. Essas fornalhas eram fornos enormes, tinham até 10, 15 metros de profundidade. Eram fornos para derreter ouro, eram fornos para moldar metais preciosos, eram fornos gigantescos, fornos que saía de dentro dele uma labareda enorme. 7 vezes mais, era 7 vezes mais ódio, 7 vezes, porque é assim que é. Agora eu entendi uma coisa: quanto mais o fogo queima, mais feliz eu tenho que estar. Porque se Nabucodonosor está irritado, é porque o céu está feliz. Se o diabo está furioso, é porque o céu está contente. Se o inimigo está com mais ódio, é porque eu estou no caminho certo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas de um lado o diabo diz: você não deixou eu tocar na sua identidade, você não deixou eu tocar na sua integridade, você não deixou tocar na sua fidelidade, então toma 7 vezes mais fogo na cabeça. Mas de um lado o diabo diz: agora eu acabo com você. E do outro lado, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, se levanta. Ele entra no lugar que está preparado para me matar. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 3 versículo 25, que a mesma voz que disse: eu vou te matar, a mesma voz que disse: eu vou acabar com a tua família, eu vou acabar com a tua reputação, a mesma voz olhou e disse: olhem, olhem. Quem disse não foi Sadraque, não foi Mesaque, não foi Abednego. Quem disse foi o diabo. Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece a um dos filhos. Sabe por quê? O diabo, quando não toca na sua identidade, quando não toca na sua integridade, quando não toca na sua fidelidade, Deus traz segurança. Levanta a mão para cá. Você vai viver a segurança do Espírito Santo. Não tenha medo de retaliação. Se não tocar na sua integridade, na sua identidade, na sua fidelidade, não importa o nível de pressão, haverá segurança. Pode trabalhar em segurança, pode pegar teu Uber em segurança, pode enfrentar os maiores desafios em segurança, pode entrar em conversas difíceis em segurança. Deus não vai te abandonar. Pode entrar naquele fórum em segurança, mesmo que você não tenha advogado. Se você não deixou tocar na tua identidade, se não tocar na tua integridade, se não tocar na tua fidelidade, pode crer que o quarto homem vai andar com você. Vai andar com você. E sabe o que é lindo? A Bíblia diz que Nabucodonosor olha e fala: eles estão andando. Eles estão andando. Eu fico imaginando eles andando. Eu acho maravilhoso, porque eu acho o fogo lindo. O fogo não é legal porque você não pode tocar, mas uma labareda de fogo é maravilhosa. Você já viu quando você está num avião e você vê aquelas nuvens? A gente sabe que nós nunca vamos poder voar como pássaros para contemplar as nuvens. Então é lindo você estar num ambiente que você só consegue contemplar porque está dentro do avião, porque fora do avião você nunca vai ver. O fogo é lindo.
Uma labareda de fogo é incrível, mas não é algo que foi feito para você ter contato. Você não pode tocar nele, você não pode estar perto dele, você não pode sequer se aproximar, porque ele é agressivo a você. Mas agora Deus não só está salvando a vida deles, como está dando a oportunidade de tocar numa chama que foi feita e que destrói, e que derrete a carne, e que consome. Mas agora eu posso contemplar o fogo de perto, eu posso brincar com a chama, eu posso ver e contemplar, dizer: nossa, como é lindo a chama do fogo. Gente, vamos entrar no meio dessa labareda. Gente, vamos tocar aqui. A Bíblia diz que nenhum fio de sua cabeça foi fumegado, a sua roupa não tinha cheiro de fumaça. Sabe o que significa? Deus só não deu a vitória, como Deus deu a ele uma experiência que ninguém pode ter. Se você não deixar tocar na sua integridade, se você não deixar tocar na sua identidade, Deus não vai só livrar você dessa situação, Ele vai permitir você viver uma experiência que ninguém nunca viveu. Eu quero declarar uma experiência onde todo mundo morre, você não vai morrer. Onde todo mundo quebra, você não vai quebrar. Onde todo mundo enlouquece, você não vai enlouquecer. Porque Deus tem descanso. Descanso. Êxodo 33:14 diz: pois eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. As fornalhas estão lá porque nós não aceitamos nos ajoelhar. De repente a gente vira a bola da vez. De repente nós viramos o assunto da empresa. De repente na igreja mesmo, as pessoas não conseguem digerir a nossa vida, porque quem não se dobra vira alvo. Quem não se dobra vira alvo. Você está disposto a ser um alvo? Ou você vai tocar, deixar mudar o teu nome, mudar a tua integridade, mudar a tua fidelidade? Eu me lembro de Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando saírem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Deus está dizendo: tenha coragem. Tudo isso que Ele está fazendo é só para entrar na sua cabeça. Eu sou maior do que o fogo, eu sou maior do que o ódio, eu sou maior do que a trama, eu sou maior do que o plano, eu sou maior do que o advogado, eu sou maior do que o laudo, eu sou maior do que a conspiração, eu sou maior do que aquele juiz que disse que você nunca vai ganhar essa causa. Eu sou maior, não tenha medo. Isso é só para entrar na sua cabeça. Esse fogo 7 vezes aquecido é só um efeito psicológico. Eu sou maior. E aí existe um consolo no meio da fornalha. Isaías capítulo 43 versículo 2, quando o profeta Isaías diz: quando você passar, não é se, é quando, é uma certeza. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não encobrirão. E quando passar pelo fogo. E quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não arderão. As chamas não os deixarão em brasas. Eles estão andando no lugar que ninguém anda. Eles estão no lugar feito para a sua morte. Um lugar onde todos estão dizendo: você tem que se render ao sistema, você tem que se render. Aqui nessa família todo mundo adora, todo mundo aqui adora o espiritismo, e você está lá sozinho servindo a Deus. Sozinho, eu não me ajoelho. Ninguém fala com você, tua mãe não liga para você, teu pai está te odiando, teus irmãos estão dizendo: você está quebrando uma tradição de família. E aí você começa a ser intimidado, o joelho começa a querer dobrar. Você está na empresa, todo mundo faz maracutaia, todo mundo faz coisa errada, e o chefe está dizendo: você sabe qual é o esquema aqui, né? Você sabe, se você quer produzir aqui, você diz: chefe, eu não vou produzir assim, eu vou trabalhar direito, então você vai me mandar embora. Você sabe como é que está o mercado de trabalho, você sabe que ninguém hoje está arrumando emprego fácil, hein? E você sabe como é que está a vida aí fora. Você não tem filho, você não tem marido, você não tem esposa, você não tem conta para pagar. Bobão, você não tem, e o joelho começa a flexionar assim: eu vou dobrar. E Deus está olhando, você não dobra não, porque eu conheço você. Não deixa tocar na tua identidade, não deixa tocar na tua fidelidade, não deixa tocar na tua integridade. Sou eu que ponho o pão na tua mesa. Não deixa o joelho dobrar não. Há uma pressão para o joelho dobrar. Sabe por quê? Porque de um lado a fornalha testa você, mas do outro lado a fornalha é gerador de avivamento. Fornalhas são alvo de observação. A Bíblia diz em Daniel capítulo 3 versículo 27 que quando aqueles meninos estavam andando dentro da fornalha,
fornalha, todo mundo achava que já era. A Bíblia diz que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, toda a cúpula, toda a gente de grana, toda a gente de autoridade, todo mundo que queria vê-los virar churrasquinho naquele dia, porque o mesmo Deus que permite que os teus inimigos te joguem no meio de uma fornalha, é o mesmo Deus que coloca uma arquibancada de cadeira VIP para que os teus inimigos sentem e assistam o poder de Deus derramado na vida daquele que não se dobra, o poder de Deus derramado na vida daquele que não se curva, o poder de Deus derramado na vida. Você vai provar disso. Eu quero declarar, nessa próxima semana você vai provar da fidelidade de Deus. Haverá uma arquibancada de chefe, mãe, pai, gente que falou assim: ó, eu não creio no teu Deus, o teu Deus é fraco, a tua fé é fraca. Pode crer, já tem uma arquibancada. A Bíblia diz que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os reis se ajuntaram em torno dele e eles comprovaram. Fala bem alto, comprovou. Sabe o que comprovou? Ninguém contou para eles, eles viram. Ninguém mandou e-mail, eles viram. Comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. E não foi só isso, nenhum fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados. E eles não cheiraram, eles não viram no Instagram, eles não viram no Metrópole, eles não viram no Estadão, eles não viram no grupo de WhatsApp da família, eles viram em loco. Deus vai mostrar que é Deus em loco. Gente que disse: tua fé não vale nada, vai cair de joelhos dizendo: só o Senhor é Deus. Aguenta o tranco, aguenta a pressão, aguenta a fornalha. Deus hoje está te dando força. Você que está cansado, eu sei que há todo um efeito psicológico, eu sei que há toda uma trama mundana e diabólica, eu sei que o diabo não para. Mas Deus vai criar isso para que Nabucodonosor, o mesmo homem que um dia quis ser Deus, o mesmo homem que um dia quis ter domínio, é o mesmo homem que hoje vai presenciar que não há ninguém como o nosso Deus. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Manda, fica firme, não há Deus como Jeová. Começa a ficar com a cabeça erguida, olha para o diabo e diga: minha identidade você não toca. Não quer falar comigo, beleza, mas eu continuo sendo servo de Deus. Não quer fazer negócio comigo, maravilha, mas eu continuo sendo servo de Deus. Você não quer mais namorar comigo, maravilha, mas eu continuo sendo servo de Deus. Você não quer mais pagar, não tem problema, eu continuo tendo integridade, não tem problema. Mas não, se for para ter esses assuntos aqui de fofoca, de conversinha, eu estou caindo fora. Por quê? Porque na minha integridade não vai ser tocada. Porque o que me sustenta na fornalha não é o quanto de aleluia e glória a Deus eu dou. O que me sustenta na fornalha é a minha identidade, a minha integridade e a minha fidelidade. E ninguém vai tocar, ninguém vai tocar. Fala, levanta a mão e diga: ninguém vai tocar na minha identidade, ninguém vai tocar na minha integridade, ninguém vai tocar na minha fidelidade. Ninguém. Mas eu tenho uma boa notícia: fornalhas são passageiras. Algumas vezes a gente pensa assim: nossa pastor, eu estou passando uma crise tão grande. Fique tranquilo, fornalhas são passageiras. Porque o fogo é o cenário do milagre. O fogo não é o fim da história. Deus permitiu o fogo, mas Deus também deu uma saída. E o mesmo ódio de Nabucodonosor rapidamente foi revertido em admiração. Teus inimigos são fracos, maior é o que está com você. Blinda a tua cabeça hoje. Para de alimentar o medo, alimenta a fé. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Você não vai se queimar. Você não vai. Já falaram que iam te matar, falaram, até o papagaio fala. Falaram que você ia perder tudo, falaram, até papagaio fala. Quem tem a tua vida nas mãos não é o diabo, quem tem a tua vida nas mãos é o Senhor. Falar que você vai perder tudo, todo mundo fala. Falar que você vai morrer dessa doença, todo mundo fala. Eu quero ver ter poder sobre a vida e sobre a morte. Eu quero ver ter poder sobre fazer o fogo não queimar. Eu quero ver ter poder sobre levantar aquele que está caído. E se a promessa não é passar, a promessa é quando passar, Deus não vai permitir você ficar numa fornalha eterna. O Deus que permite o fogo é o mesmo que cancela a chama. O Deus que permite o fogo é o mesmo que dá ordem dizendo: vai queimar, mas não vai consumir. Lembra do
fogo da sarça ardente que Moisés viu, é esse fogo que Deus tem para você. É o fogo que só serve para gerar testemunho. É o fogo que serve para fazer o coração do ateu dizer: Deus existe sim. É o fogo que permite a pessoa mais incrédula dizer: eu tinha certeza que você ia quebrar, eu tinha certeza que você ia falir, eu tinha certeza que essa hora você ia estar numa biqueira, dizendo que Deus não te ama. Olha aí, ó, você passou por tudo e está melhor. Você passou por tudo e não está louco, não está tomando remédio. E você vai dizer: porque não tocou na minha identidade, não tocou na minha integridade e não tocou na minha fidelidade. Fornalhas têm propósitos, meus irmãos. Põe para mim o versículo 28 e 29 e vamos orar. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando viu os 4 meninos lá, 4 não, 3, e o 4º homem, a mesma boca que disse: eu quero ser Deus, todo mundo vai se ajoelhar diante de mim. Agora ele disse: não, eu não vou ler sozinho, você tem que ler comigo. O que ele começa a dizer antes dos nomes dos meninos? O que ele começa a dizer? Não, você ouviu isso? O que ele disse? Mas o Deus não é ele? Não é ele que fez uma estátua de 23 metros para se proclamar Deus? Não há Deus como Jeová. Você vai viver esse dia. Você vai viver esse dia. Você vai receber aquela mensagem da pessoa que você menos esperava. E antes de falar bom dia, antes de falar o teu nome, ela vai escrever: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você só está em pé porque Deus está na sua vida. Você só não morreu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida, mantendo a identidade, a integridade, a fidelidade, a servir e a adorar outro Deus. Sabe de quem ele está falando aqui? Dele. Só que esse Deus tem letra maiúscula e esse minúscula. Que não fosse o seu próprio Deus. Segura essa angústia, segura essa fase de pressão, segura essa cara feia. Deus não vai te deixar sozinho aí. Sabe quem era o 4º homem? Nabucodonosor chama de homem, de anjo, mas não era. O 4º homem era Jesus. Antes da cruz, antes da manjedoura, antes de nascer em Belém, Jesus foi ao encontro deles dentro de uma fornalha. Sabe onde Jesus os encontrou? No fogo, na crise. Porque a fidelidade atrai a presença. Ele não apareceu quando eles estavam no palácio. Ele não apareceu quando a música tocava. Não, ele apareceu quando a música parou. Ele apareceu quando ninguém podia ajudar. Ele apareceu no fogo. E a manifestação de Deus nunca é a fuga, sempre é a presença que enfrenta. E no meio da dor, eu quero declarar como um profeta de Deus, que você pode estar no meio de um calor, de uma pressão, dizendo: ajoelhe-se, ajoelhe-se, ajoelhe-se e aceite como é. Ajoelhe-se e aceite como as coisas são. Ajoelhe-se e seja igual a todo mundo. Ajoelhe-se e aceite que essa injustiça é assim mesmo. Ajoelhe-se e aceite a opressão. E há uma voz dizendo: não se ajoelhe coisa nenhuma. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O 4º homem está aqui hoje. Ele não apenas vai te livrar, ele vai te sustentar. Ele vai andar com você. Ele vai fazer o sistema de Nabucodonosor quebrar. O teu Deus é real. Eu não vim aqui para pregar sobre um Deus fraco. Eu vim pregar sobre um Deus poderoso. Eu estou pregando sobre um Deus que faz milagre. Eu estou pregando sobre um Deus que fecha a boca do leão. Eu estou pregando sobre um Deus que não tem medo de cara feia. Eu estou pregando sobre um Deus que quebra todo o sistema. Levante as mãos agora, porque a glória virá depois do fogo. E aquilo que tentou te matar não superará a glória que virá.
Deus manda dizer a mesma boca que falou: eu vou matar a tua fé, eu vou acabar com a tua fé, eu vou acabar com a tua fé, eu vou acabar com a tua fé. Tem demônios usando pessoas para dizer: eu vou acabar com a tua fé. Deus manda te dizer: segura o tranco. A mesma boca vai dizer: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Jesus não se manifestou quando tudo ficou bem. Jesus se manifestou quando o palácio estava cheio de gente. Não, Ele se manifestou no meio da fornalha. Mostre para a Babilônia que você tem uma aliança com Deus. Não se curve. Mostre para o inferno que você não se vende. Mostre para a sua família que a sua decisão de ser cristão, alguns falam, isso é fase, isso aí passa. Meu filho está indo para a igreja, mas isso é fogo de palha. Mostre para o mundo que não é fogo de palha. Eu não sei se Deus vai me livrar da fornalha, mas eu prefiro morrer lá dentro do que me ajoelhar para outro que não seja o Deus da minha vida. Eu não sei se Deus vai me curar do câncer, mas eu prefiro morrer do câncer do que dobrar o joelho para outro que não seja o Deus da minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar esse processo na justiça, mas eu prefiro perder todo o meu dinheiro do que me dobrar o joelho para alguém que não é o Deus da minha vida. A glória de Deus está passando no meio da sua fornalha. Se você fechar os seus olhos hoje, feche agora. No meio de tudo que você está vivendo, há um quarto homem que está aí. Um quarto homem está aí. Você pode se colocar em pé, por favor. Não se dobre. O diabo joga sujo. E você tem que ser fiel até o fim. O diabo quer entrar na sua cabeça. Mas eu vou ter uma experiência com Deus no meio do fogo. Você vai ter uma experiência com Deus no meio do fogo. Seus dons vão ser refinados no meio do fogo. Você vai ter experiências com Deus no meio do fogo. Você vai ver a glória de Deus de um novo jeito no meio do fogo. Sua alma vai amadurecer no meio do fogo. Você vai ver o que ninguém viu. Aquilo que as pessoas só veem de longe, você vai andar no meio do fogo. Você vai poder brincar com a chama. Você vai poder pôr a mão na brasa e nem cheiro na tua roupa vai ficar. Porque existe uma glória protegendo você. Existe uma presença envolvendo você. O quarto homem está andando com você. E onde o quarto homem anda, a segurança, a conforto, a proteção. Deus está andando com você. Você vai chegar em casa hoje, no meio daquela casa opressora, no meio daquela casa angustiante, você pode entrar de cabeça erguida, porque o quarto homem está com você. Mexer com você é fácil. Eu quero ver mexer com o quarto homem. Enfiar o dedo na tua cara é fácil. Eu quero ver enfiar o dedo na cara do quarto homem. Ameaçar você, qualquer um ameaça. Eu quero ver se meter a besta com o quarto homem. Ele tem poder, ele manda no fogo, ele manda na água. Ele está aqui. Eu sei que há uma glória para ser manifesta aqui. Eu convido você a fechar os teus olhos agora. Esse é o momento que Deus vai começar a incendiar você. Esse é o momento que a glória vai levantando a sua voz no meio dessa situação que você está enfrentando. Muita gente acha que você não vai sair disso. Muita gente achou que você chegou no limite. Tem gente que só está esperando a cinza. Tem pessoas que já só estão pegando a caixinha para pegar a cinza, dizendo acabou. E vai torrar todo. Vai torrar todo. Eu falei para ele ajoelhar. Eu falei para ele ajoelhar. Eu falei para ele jogar o jogo.
Eu falei para ele parar com esse negócio de igreja. Eu falei para ele parar com esse negócio de fidelidade. Eu falei para ele ser igual a todo mundo aqui. Ele achou que ia ser diferente. Tá lá, ó, se lascou todinho. E Deus está dizendo: vem para mim. Vem para mim, porque no meio de tudo isso eu estou aí. No meio de tudo isso, qual é a sua fornalha? Fecha os olhos. Algo vai ser desatado na tua vida agora. No meio dessa fornalha você vai sentir uma presença tomando conta do ambiente. No meio dessa fornalha você vai sentir um poder. Um poder. Fecha os olhos, não olha para ninguém agora não, olha só para ele. O quarto homem está do teu lado aí agora, pega na mão dele. O quarto homem está te convidando a andar no lugar do medo e dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. O quarto homem está andando, levantando você para andar no lugar onde todo mundo morre. E ele está dizendo: pode andar, que aqui você não morre, eu estou aqui. O quarto homem está levando você para crer no lugar onde todo mundo encerra e dizer: aqui não é encerramento, aqui é recomeço. Pode vir, pega na minha mão e venha. Eu estou com você, confia em mim, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu vim te ver. Eu sou Jesus, eu vim te socorrer. Eu sou Jesus, eu estou aqui, não se curva não. Servo meu não se curva para demônio. Servo meu não se curva para demônio. Servo meu não se curva. Anda, não curva, anda. Deus está te dando movimento hoje. Vai dando glória ao nome de Jesus. Vai levantando a tua mão. Existe uma operação espiritual aqui. Vai levantando a tua mão. Não é para se curvar, é para andar. Deus está devolvendo o teu movimento hoje. Receba o teu movimento. Deus está devolvendo o teu movimento no meio da fornalha. Alguns falaram: acabou. E Deus está falando: anda. Deixa manifestar o poder. Deixa manifestar o poder. Deixa manifestar o poder. Levanta a tua voz. Esquece o mundo lá fora. Já tem gente sentando na arquibancada. E Deus vai dizer: eles vão ver o que eu vou fazer. Não se curva. Não olha nem para um lado nem para o outro. Olha para o quarto homem. 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 Ele está tomando você agora. Olha, levanta a mão bem alto. Levanta a mão. Não olha para ninguém não. Olha para o fogo. Ele não vai matar você. Olha para o quarto homem. Ele está envolvendo você no manto santo. Olha o quarto homem. Não pega fogo não. É um fogo que não queima. É uma ameaça que não mata. É um tiro que não mata. É uma cova que não enterra. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Vai recebendo poder. Vai recebendo poder.